Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, é com muita satisfação que a gente abre o terceiro dia da 17ª edição da Semana da Imagem na Comunicação. O meu nome é Thiago Lopes, sou professor aqui na universidade e hoje, na condição de representante do grupo de pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, vinculado à linha de pesquisa em mídias e processos audiovisuais aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. Eu dou as boas-vindas, então, a todos aqui, aos alunos de graduação, de pós-graduação, aos professores aqui presentes, demais interessados que estão aqui presencialmente e também a nossa audiência que está nos acompanhando pelo live streaming no Facebook. Bom, então, em nome dos meus colegas, que integram o TECAV, a professora Sônia Montanho, o professor Gustavo Fischer e a professora Susana Kilp, aqui presente, que é fundadora deste evento, da Semana da Imagem na Comunicação, e que está presente ali. Eu gostaria de, no sentido de constranger um pouco a Susana, eu gostaria de oferecer uma salva de palmas à Susana, por gentileza. Vamos aplaudir. Isso é por todos os anos, de orientação como professora. Então, em nome dos alunos do mestrado, doutorado, bolsistas de iniciação científica e de outros professores que colaboram com o grupo, eu agradeço desde já, então, a presença dos nossos convidados dessa noite, que farão suas falas, a Luciana Gagliardi, William Maier, e também agradeço, claro, desde já, a colaboração de todo mundo que trabalhou para a realização desse evento. Bom, o objetivo, então, da Semana da Imagem na Comunicação é promover o debate e a divulgação das pesquisas que tomam como objeto de investigação justamente as imagens, sobretudo sob a perspectiva dos processos audiovisuais que se espalham e alteram a paisagem da tecnocultura contemporânea. Além disso, o evento tem justamente essa proposta de compartilhar o trabalho que é feito na pesquisa pelos alunos e professores da pós-graduação em estrito sensu com a graduação. Antes de dar início, vamos a alguns lembretes. Então, a programação de hoje apresenta os trabalhos dos dois pesquisadores, aqui já referidos, que defenderam suas teses neste ano, em 2019, aqui na linha de mídias e processos audiovisuais. E lembrando que o evento iniciou segunda-feira, então, na segunda-feira, as apresentações foram dos professores João Bittencourt e do Daniel Petri. Ontem foi da Magda Ruschel e do Marcelo Salcedo Gomes. Então, todas essas falas elas foram registradas e estão disponíveis na nossa página no Facebook, que é Audiovisualidades TECAV. Bom, também a gente tem hoje a cobertura aqui via Twitter, que pode ser acompanhada através da hashtag 17ª Semana da Imagem, 17ª em romanos. Bom, então a gente vai dar início. A dinâmica é a seguinte: os convidados têm em torno de meia hora, 40 minutos para fazerem as suas falas. Então a gente começa, acho, pela Luciana, depois passamos para o William e depois a gente abre para alguns minutos de debate com a plateia. E um último lembrete é que temos aqui livros, todos os livros, então, de membros do grupo, do TECAV, e que esses livros, então, estão à disposição da plateia, segundo o critério daqueles que se mostrarem mais interessados, Sônia? E o modo de nós averiguarmos quem são os mais interessados é esperando até o final para ver quem fica e quem faz perguntas. É isso. Aliás, quem faz perguntas, e depois, se sobrar, quem fica. Bom, vamos então ao currículo da Luciana e aí a gente começa, tá? Bom, então, a Luciana Gagliardi é graduada em Publicidade pela Unijuí, tem mestrado em Comunicação Social pela PUC e doutorado em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Atualmente é empresária e diretora da Age Design, empresa especializada na criação de marcas e sites. Tem 10 anos de experiência no mercado publicitário, trabalhando em agências de publicidade no setor de criação.
Desenvolve pesquisas científicas nas áreas de estética, consumo, imaginário, publicidade, audiovisual e internet, com foco nos processos midiáticos. O título de sua tese, defendida em 2019, sob orientação do professor Dr. Gustavo Fischer, é A Imagem como Ação Publicitária no Audiovisual da Web. Então, vamos dar início então à apresentação da Luciana. É isso. Uma boa noite a todos nós. Boa noite, obrigada pelo convite, pelo carinho do TECAV. Bom, o nosso bate-papo de hoje é o assunto da minha tese. Eu procurei fazer uma condensação dos principais pontos, priorizando os resultados que eu consigo mostrar aqui através de ilustrações. A tese apresenta a proposta do conceito de imagem como ação publicitária, que aborda o audiovisual publicitário na web como comunicação persuasiva geradora de comoção. As minhas pesquisas sempre encontraram uma forma de relacionar a publicidade com a emoção, mas é somente nessa tese que eu fiz um recorte do tipo de emoção que eu queria pesquisar, que é a comoção. Ou seja, quando o espectador se sente comovido ao assistir um vídeo publicitário. A pesquisa ela não parte dessa formulação. Esse é o seu ponto de chegada. Eu dei muitas voltas para entender as especificidades de um objeto complexo que trabalha com a persuasão ligada às emoções. Então, eu tive que fazer uma mistura de imersão sensível com percepção atenta. A imersão sensível, no sentido de me deixar levar pela emoção, a fim de compreender os recursos que geram a comoção. Então, muitas vezes eu me coloquei no papel de espectadora. E a percepção atenta no esforço de fazer uma abordagem reflexiva, com teorias específicas, que dessem conta de explorar esses diversos elementos que eu estava percebendo nos audiovisuais. Eu vou mostrar para vocês agora um dos vídeos que fez parte do meu corpus. Nós estamos juntos há mais de 10 anos, né? Desde quando nós casamos, o Felipe, o sonho dele sempre foi ser pai. Ele sempre quis ter um filho, e logo no começo do casamento ele queria. Eu que falei, não, vamos esperar mais um pouco. Era uma coisa que eu queria bastante na época. Em 2013, foi quando a gente decidiu que queríamos ter um filho. O filho tava na hora, mas infelizmente ainda não veio. A ansiedade é muito grande. E acho que hoje, pra gente ser completo, acho que ter essa felicidade por completo, acho que um filho, né? Eu acho que um filho... Vamos rodar. Atenção. Roda. Luz. Ok. E Eu tenho um presente para você. tem um presente? Uma surpresa para mim? É. Cheiro. Você tá falando sério? Você pai? Pois é, pai. Tu tá tremendo. Sabe, filha, se você soubesse como esse cheirinho mudou minha vida... Bom, então a pesquisa iniciou a partir de um sentimento muito bem descrito por Eliot, que fala sobre a poesia, mas que eu trouxe para o campo científico. Eu percebi em certos vídeos publicitários algo que eu não podia formular e, no entanto, sentia compreender. Eu via que nos atuais discursos publicitários das marcas, muitas são as marcas que optam por estratégias criativas, que fazem associações afetivas para persuadir por vias emocionais.
Trata-se de um tipo de discurso diluído e cada vez menos notório, como informou Camilo. Então, muitas foram as questões levantadas. Qual era o tipo de emoção que eu estava percebendo nesses vídeos? Qual era a diferença entre emoção e comoção? O que torna uma imagem comovente? E qual é o papel da imagem publicitária nesse contexto? Então, eu optei pelo tema das datas comemorativas do calendário promocional, e aí eu fiz um recorte de vídeos que homenageiam o Dia dos Pais e das Mães, nessa mistura que a publicidade faz da relação do comércio com a cultura do amor familiar. E a partir daí eu escolhi 6 vídeos da marca Johnson's inseridos no YouTube. Essas imagens são imagens do corpus. Elas foram discutidas enquanto imagens que evocam memória, imagens técnicas que falam sobre o que a nossa cultura considera comovente através da lente publicitária sobre a temática. Então, o objetivo da tese foi pensar no audiovisual publicitário como uma comunicação persuasiva geradora de comoção, onde eu apresento um conceito proposto sobre uma qualidade, sobre as audiovisualidades, presente nesses vídeos publicitários. Então, a questão norteadora da pesquisa foi pensar como que a imagem e a retórica são construídas nesses vídeos. O que produz a ideia de comoção no audiovisual publicitário? Então, eu passei a pensar como que essa materialidade técnica, narrativa, imagética dos vídeos produz efeitos emotivos, afetivos no espectador. Então, a ideia foi perceber certos afetos, certos elementos e recursos que despertam a comoção, onde a proposta foi pensar um fenômeno que se atualiza nessa construção retórica, imagética e audiovisual que a publicidade faz da comoção, e também observar o que dessa comoção dura no empírico e na cultura, né? Então, um dos objetivos da pesquisa também foi autenticar a sua duração. O que é a duração? A duração é um conceito que nós aprendemos na linha de pesquisa que ajuda a perceber certos elementos, certas ideias e movimentos que se repetem, que duram ao longo do tempo. Então, eu estava procurando nesses vídeos o que eles tinham em comum, o que em todos eles durava. A pesquisa, então, teve 2 pilares principais, e a partir deles se gerou um terceiro pilar. O primeiro pilar foi sobre retórica grega e discurso publicitário. Então, esse pilar ajudou a pesquisa a evoluir sobre a comunicação persuasiva e ajudou a compreender esses processos de geração de comoção através da argumentação publicitária. O segundo pilar abordou as imagens da memória na publicidade. Aqui eu fiz convocações sobre a imagem nos sentidos memoriais e tecnoculturais que elas produzem, principalmente discutindo a imagem como produtora de memória e de imagens lembrança. Aqui eu também falei sobre linguagem audiovisual narrativa, sobre trilha sonora, sobre cores, todos esses elementos vistos como qualidades potentes para o tema. E a partir desses 2 pilares, eu criei o terceiro pilar, chamado a imagem comoção publicitária, onde eu mostrei como esses aspectos se organizam. Então, aqui eu fiz aproximações com estudos sobre a emoção, onde eu dei uma maior importância para a imagem, a partir da observação de obras de arte, de anúncios e de vídeos publicitários. Então, esse capítulo ficou encarregado de apontar traços e pistas que me ajudaram a formar o conceito de imagem comoção publicitária. E, claro, ao longo dos capítulos eu fui dissecando imagens, dissecando texto, eu fiz comentários, tensionamentos com a teoria, então foi um trabalho bastante empírico. Bom, eu fui em busca de estudos sobre a emoção e eu localizei os estudos de Charles Darwin, em que ele pesquisava os sentimentos mais primitivos, como, por exemplo, o derramar de lágrimas quando nós nos emocionamos.
E ele pesquisou principalmente em crianças pequenas, porque essas manifestam emoções com mais facilidade. Ele diz que na idade adulta nós aprendemos a reprimir essa tendência de expressar as emoções. Nós somos condicionados ao longo da vida a adquirir um certo controle emocional. E, no entanto, quando nós nos deparamos com um vídeo publicitário que nos faz chorar, a gente percebe que a comoção é uma força poderosa em que nem sempre esse controle prevalece. Vou mostrar mais um vídeo. Bom, então a emoção, segundo o autor Didi Huberman, será um impasse. O impasse da linguagem, quando eu fico comovido, eu fico mudo, não conseguindo encontrar palavras. O impasse do pensamento, quando comovido, eu perco todas as minhas faculdades. O impasse do ato, quando comovido, eu fico incapaz de me mexer, como se uma serpente invisível me imobilizasse. O impasse, ele foi importante para compreender a comoção nas reações que ela provoca. Porque quando nós nos comovemos, fica difícil de explicar em palavras o que ocorreu. Então, a ideia do impasse, ela foi um dos primeiros conceitos que fizeram a pesquisa avançar para entender o processo. Mas aí, afinal, qual que é a diferença entre emoção, comoção, sentimento? Eu fui em busca de estudos na área da neurociência e eu descobri que são coisas diferentes, mas que fazem parte de um mesmo processo. O que ocorre no nosso cérebro? Existe um estímulo emocional, que é a mensagem do vídeo publicitário, que se transforma no sentimento, o sentimento de comoção. Então, o que nós vemos é uma diferença de grau entre emoção e comoção, mas não uma diferença de natureza, porque ambas pertencem à mesma via cerebral. Então, quando a gente for pensar no vídeo, o estímulo emocional gerado pela mensagem publicitária poderá resultar no sentimento de comoção. Depois desse conceito do impasse, outros conceitos impulsionaram a pesquisa, como, por exemplo, o conceito de produção de presença e experiência estética, de Gombrich. Esse conceito me incentivou a me colocar na posição de espectadora e olhar para esse vídeo como uma experiência vivida. E foi aí que eu consegui perceber a comoção como um espaço entre sentido e presença. O que ocorre? Primeiro, o pensamento fica paralisado, gerando um turbilhão de emoções. E essas emoções são bastante difíceis de descrever, porque, novamente, eu fui atingida pela paralisação da fala, que é o conceito do impasse. Então, no esforço de tentar formular uma explicação que desse a entender esse fenômeno que eu percebia nesse espaço de tensão entre sentido e presença, os sentimentos eram físicos, como derramar de lágrimas e um nó na garganta. E, ao mesmo tempo, eu ainda percebi o sentido deixado pela mensagem publicitária, que geralmente na publicidade é um sentido positivo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a experiência estética proporcionada pelo vídeo mostrou uma movimentação do pensamento e do corpo, que só foi percebida através desse tensionamento das duas dimensões de sentido e presença. Essa foi a técnica que me ajudou a fazer uma descrição psicológica e fenomenológica.
Eu vou trazer alguns principais resultados, onde eu trouxe as potencialidades geradoras de comoção. Eu pude perceber o estereótipo da maternidade e da paternidade. Nos vídeos isso é mostrado como um amor fundamental, como um sentimento nobre, como uma existência sem comparação. O impasse da linguagem também ocorre nos personagens, porque nesses 3 vídeos eles estão dando o seu depoimento. Então, eles aparecem com a voz tremida, muitos deles acabam chorando, e isso acaba despertando sentimentos de empatia com o espectador, fazendo esse espectador se emocionar junto. O enquadramento no rosto. Então, dentre os vários enquadramentos recorrentes, o enquadramento de perfil se destaca. Então, o foco no rosto, ele foi visto como uma qualidade potência para comover. E é a partir dessa imagem do rosto que o espectador consegue perceber os sentimentos transmitidos através da expressão facial. Os planos, nós destacamos 3 planos, o plano detalhe, o primeiríssimo primeiro plano e o primeiro plano. Então, o plano detalhe aproxima a câmera bem perto de uma parte do corpo. Neste caso, é o olho azul do bebê, que acompanha a história da marca há anos. O primeiríssimo primeiro plano, ele é encontrado principalmente no final do vídeo, junto com a marca, né, como a última e mais importante imagem que assina a peça publicitária. E o primeiro plano, ele mostra-se como uma qualidade e potência nos depoimentos, revelando-se um plano bastante utilizado também em filmes documentais. Então, eu percebi a semelhança com planos utilizados pelo cinema, e aí eu fiz uma breve discussão sobre essa aproximação do cinema com a publicidade. A trilha sonora estereotipada apresentou uma forma de conduzir a emoção. Então, notem que eu até desenhei uma onda sonora para ilustrar o processo, mas ela inicia na linha amarela com um som contínuo, com pouca variação na articulação, o tempo e o ataque são lentos, o timbre é suave. Aí depois na linha laranja o vibrato vai ficando mais intenso, a variação de ritmo passa a ser moderada. Ali onde nós vemos o ápice da comoção, o som destaca a melodia com volume e intensidade nesse momento. Então, nós percebemos que a comoção fica mais intensa nessa parte do vídeo. E é aqui que a mensagem publicitária é entendida pelo espectador. E, por fim, as frases musicais vão desacelerando e o final retardando. Essa estrutura acontece em todos os vídeos, por isso que eu estou chamando de trilha sonora estereotipada. A retórica, ela foi vista como a argumentação dos sentimentos que escolhe o que dizer e quais imagens mostrar. Então, a gente vê a ilustração da família, do afeto, do cuidado, onde a publicidade mostra um lugar de proteção idealizado no amor através da argumentação e da imagem. Então, a gente percebe a exploração de sentimentos, a repetição de imagens, figuras retóricas, estereótipo, expressão facial, expressão gestual, onde o amor e o afeto da família são construídos audiovisualmente como existência sem comparação, por uma marca que tem como um de seus valores o humanismo, a valorização da diversidade, a valorização dos sentimentos humanos, o respeito, a inclusão social. Então, são certos enquadramentos do rosto, certos planos, como o plano detalhe, que foca nesse olhar intenso de amor entre mãe e filho, né? São imagens que mostram momentos afetivos, momentos de felicidade que são construídos por uma lente publicitária que mostra situações cotidianas nessa imitação da vida.
Então, esses enquadramentos, eles têm uma função importante de capturar a emoção em cena, né? Então, eles evidenciam expressões que são, em maioria, de felicidade, de sorriso, de abraço. Então, acabam gerando sentimentos positivos com relação à marca. Então, assim, esses gestos do toque, né, as mãos aparecem o tempo todo, essa troca de olhares, esse vínculo materno, foram pensados na pesquisa como uma qualidade comovente. A memória, ela foi pensada como as imagens afetivas do passado. Então, nós destacamos as imagens lembrança e o gesto materno. Nas imagens lembrança, vocês podem perceber que as duas primeiras imagens, elas são imagens retiradas dos nossos vídeos. A terceira imagem é um anúncio da marca. E a quarta imagem foi retirada do Instagram de uma pessoa conhecida. Percebam que em todas elas, a mão do bebê se repete de forma parecida. O que é isso? São imagens que se repetem na publicidade e na vida. Então, a publicidade, ela utiliza o estereótipo e o clichê para ilustrar o tema e acabam se tornando oníricas. Essas imagens estão em todos os lugares. É como se fossem imagens vistas tantas vezes que elas parecem estar naturalizadas por uma audiovisualização da cultura. Claro, em situações idealizadas, mas que parecem se solidificar na cultura devido à sua repetição. Para representar o gesto materno, eu trouxe uma escultura de Michelangelo, criada no século XV, 2 anúncios antigos da marca Johnson's e uma logomarca do Hospital Mãe de Deus, que é uma referência da área do design gráfico. Observem o gesto materno nessas imagens, que é um gesto onde a mãe segura o filho nos braços e ele foi pensado como uma referência do amor maternal na cultura. Então, nós percebemos que são gestos que são muito antigos. Isso significa que as emoções se tornam gestos que nós efetuamos sem nos darmos conta de que vem muito longe no tempo. Então, esses gestos, eles são como fósseis em movimento. Eles têm uma história longe e inconsciente. São gestos que sobrevivem em nós, mesmo quando nós não conseguimos observar em nós mesmos. Então, a escultura, ela comove pela representação da dor materna ao perder o filho. Não exatamente pela história da Virgem Maria, mas porque ela representa a dor de todas as mães. Então, a publicidade, ela se apropria desse gesto na divulgação da marca, evidenciando a articulação da audiovisualidade com a retórica para gerar a ideia de comoção. Então, esse fenômeno ele foi percebido como parte da nossa história cultural. Eu criei um quadro que sintetiza o processo de comoção. É uma estrutura que ilustra os elementos narrativos, imagéticos e sonoros que comparecem em todos os vídeos. Então, ali na linha colorida, nós temos a disposição do discurso retórico. Então, como que é a imagem em cada uma dessas fases? Como que é o som em cada uma dessas fases? Com relação ao som, eu descobri, através de estudos da área da música, que é a forma como os instrumentos são tocados que direcionam o tipo de emoção que a pessoa vai sentir. Então, é a articulação, a variação, o vibrato, o tempo, o ataque, intensidade, timbre. Tudo isso gera uma performance musical que tem um resultado nas nossas emoções. Na publicidade, ao mesmo tempo que a imagem gera um sentimento positivo, o som gera o sentimento de tristeza. Isso resulta no sentimento de ternura, que é muito importante para que a comoção ocorra. Então, o som melódico, ele entra nos vídeos
como um importante combustível para criar esse universo sensível. E ele tem uma natureza persuasiva oculta. A gente não se dá por conta. E ali a proposta de apontar um ápice da comoção não é que o ápice da comoção seja o mais importante, né? Mas eu gostaria de salientar que existe uma preparação para que essa comoção ocorra. Então, o fenômeno ele foi tomado como um processo comunicacional de convencimento que apresenta uma certa estrutura. Mas, e afinal, vocês devem estar se perguntando, o que é a imagem comoção publicitária? A imagem comoção publicitária é uma qualidade percebida na imagem, na melodia e na mensagem de vídeos publicitários. Ela é uma ideia que expressa o potencial na geração de comoção. Então, a proposta é que o termo expresse uma mistura de processo comunicacional com imagem técnica. O que essa imagem faz? A imagem comoção publicitária sugere e organiza certas imagens no sentimento e no pensamento do espectador. Ela é vista como produtora de memória e de imagens lembrança em um ciclo interminável de imagens semelhantes que constituem o que nós entendemos sobre o que é comovente na cultura. Qual é a força que essas imagens carregam? Qual é a sua potência? Para mim, essas respostas estão todas ligadas à cultura, na forma como nós vemos o mundo. Então, o audiovisual, o publicitário, ele não nasce na agência de publicidade. Ele nasce na cultura. Ele nasce nas projeções estéticas, memoriais e imagéticas que fazemos da comoção. Então, a comoção foi proposta na pesquisa como uma virtualidade da cultura que também se atualiza no espaço publicitário. Então, nós somos frutos de um espaço histórico que carrega traços e gestos que vêm de muito longe no tempo. Essas imagens, elas não fazem parte apenas de uma estratégia para gerar a comoção. Elas carregam uma riqueza muito maior do que eu consegui descrever nesses 4 anos de pesquisa. Essas imagens são expressões coletivas das emoções que atravessam a nossa história. Elas ilustram o mundo, elas estão sempre se renovando, sendo rememoradas e se atualizando na comoção que dura. Bom, para finalizar a exposição, eu gostaria de dizer que a imagem comoção publicitária é apenas uma parte que se atualiza no todo comunicacional e ela carrega vários tempos. O tempo passado, quando ela produz imagens lembrança, resgatando as nossas vivências e memórias sobre o tema sugerido pela publicidade. O tempo presente, quando ela provoca no corpo físico reações como o impasse do pensamento, da linguagem, do ato, causado por essa intensa comoção. E o tempo futuro, quando ela é uma experiência positiva gerada pela publicidade, que é transferida para a marca. Então, essa boa impressão, ela acaba durando ao longo do tempo depois que o vídeo é assistido. Então, é um conceito de uma imagem que carrega vários tempos. Ela é uma imagem dialética, ela é uma imagem que contém camadas, que possui vários significados, ela é uma imagem técnica, uma imagem pública, que está na rua e fala sobre nós. O que eu sugiro na pesquisa é que a imagem comoção publicitária é portadora da memória da comoção que publicitariamente se organiza pela retórica e pelas audiovisualidades. Então, no primeiro quadro, como vocês podem ver, quando a gente analisa essa imagem pela retórica, nós percebemos que a imagem comoção publicitária quer persuadir, nos direcionando para um certo movimento de convencimento,
E quando nós analisamos essa imagem pela memória, nós percebemos que ela quer despertar lembranças. Então, eu descobri aí um tensionamento em que a camada publicitária da imagem em comoção publicitária é, de um lado, sólida e objetiva, porque ela quer direcionar o espectador à comoção, e, de outro lado, ela é fluida e fragmentada, feita de lembrar e esquecer imagens, lembranças que comovem. Para finalizar, eu gostaria de dizer que essa pesquisa foi bastante desafiadora, por se tratar das emoções. Então, acho que uma palavra bastante importante na investigação foi a palavra movimento. Tanto o movimento de desmontar o objeto de pesquisa, quanto o movimento de constituir esse objeto através do meu olhar, mas principalmente porque esse objeto, por ele despertar processos emocionais e psicológicos, exigiu um esforço muito grande do pensamento para entender por que eu me senti comovida. O que existia nesses vídeos que me emocionavam? Então, foi um trabalho de compreender o processo de como a ideia de comoção é produzida audiovisualmente pela publicidade, e aí organizar esses elementos percebidos juntando-os por afinidades. Então, a ideia foi perceber partes de diferentes vídeos que expressam uma mesma ideia. E aí, depois disso feito, eu pesquisei como essas construções de comoção comparecem em outras áreas, na literatura, nas artes plásticas, no design gráfico, no cinema, no seriado, na publicidade de outras marcas, para ver como que isso comparece na cultura, e eu encontrei vestígios históricos da retórica e das audiovisualidades. Muito obrigada pela atenção de todos. Nesse endereço vocês encontram todas as minhas pesquisas sobre publicidade. Então tá, muito obrigado, Luciana. Eu não comentei antes, mas eu tive a oportunidade de participar tanto da banca da defesa da tese da Luciana quanto da tese do William, Então é também gratificante reencontrá-los assim nesse momento, em que a pesquisa já deu também aquela decantada, digamos assim. Então tem algumas coisas que já aparecem assim mais sistematizadas, algumas novidades. Tenho certeza que que vai suscitar aí algumas discussões interessantes aí para a sequência. E bom, então aproveitar que o William já colocou a apresentação dele, tá quase. Eu vou lendo o teu currículo, então, tá? Bom, William Maier é graduado em realização audiovisual, mestre e doutor em ciências da comunicação pela Unicinos. Tem experiência em roteiro, direção e produção na área de comunicação, com ênfase em cinema e televisão. Trabalha como assistente de produção executiva da Casa de Cinema de Porto Alegre, é editor-chefe do projeto Alguém Avisa, que é um blog de conteúdo LGBT. O título da sua tese, defendido em 2019, sob a orientação da professora doutora Susana Kilpe, é Audiovisualidades e Construtos de Movimento nas Imagens e Imageité, do Facebook. Então tá, com vocês, William Maier. Muito obrigado, Thiago, pela introdução. Obrigado por vocês estarem aqui presentes. Obrigado pelo convite de poder participar também aqui da Semana da Imagem. O nome do trabalho, como diz, é Audiovisualidades e Construtos de Movimento nas Imagens e Imageitês do Facebook. E hoje em dia eu levei muito tempo para chegar nesse nome e parece mais complicado do que de fato é. Até por isso, então, eu vou explicar um pouco. Eu sou da graduação aqui, eu estudei cinema, e aí, então, eu sempre tive esse interesse de compreender, de alguma maneira, como o cinema estava em outras mídias, Durante o mestrado, falei sobre como o banco de dados se atualizava no YouTube, e dessa vez me interessou, de alguma maneira, entender no Facebook onde estava presente essa audiovisualização da cultura, da qual eu falo durante o trabalho. E um termo que surgiu foi o do movimento e sobre os construtos de movimento especificamente. Quando a gente está falando de movimento no cinema, principalmente, a gente não está falando de movimento real, a gente está falando de construtos de movimento. A gente tem no cinema 24 fotogramas
por segundo para ter essa impressão de que a gente está assistindo um filme, que aquele movimento está acontecendo de verdade. Mas, na verdade, são só 24 fotografias que são reproduzidas através de um aparelho que criam essa impressão para a gente. Ou seja, não existe movimento. O movimento estaria no momento que a gente assiste ou no momento em que ele é reproduzido. O movimento está entre uma coisa e outra, mas não está naquelas fotos. Aquelas fotos estão paradas ali, ou seja, elas não acontecem. E, ao mesmo tempo, eu enxergava no Facebook a potencialidade disso acontecer dentro. Eu vi uma audiovisualização dentro da rede social que me permitia enxergar algo de cinematográfico naquilo. Então, a linha também tem essa permissão de a gente entender o que é audiovisual fora do que é audiovisual. Então, eu não tinha um objeto específico, eu não tinha um vídeo dentro do Facebook, eu não tinha nenhuma imagem no termo mais simples, talvez, da palavra, que é o que a gente imagina que é uma fotografia ou um vídeo, ou algo assim. Então, a minha imagem, quando eu estou falando do Facebook, é o próprio Facebook, né? Então, quando eu tento chegar no que é a imagem Facebook, eu estou tentando construir o que ele é a partir de tudo que a gente vai poder ir analisando dentro do percurso. E, então, eu tive que entender quais eram os construtos de movimento dentro do Facebook, né? Então, o que gerava esse movimento dentro da rede social, assim como no cinema a gente tem essa percepção de movimento. Eu trouxe um vídeo, eu vou passar o vídeo que eu acho besta, mas ele representa essa questão do cinema. Deixa eu passar ele para cá. Ou não. Eu acho que tem que jogar para outra tela aqui. Eu estou tentando, mas não. Teria que tirar daqui. Ou não. Talvez seja o caso de tu arrastar, né? Eu estou arrastando, não está indo. Não, mas a aba toda. Peraí. Conseguiu? Não, eu vou seguir então sem mostrar o vídeo. Era um vídeo... mas era um vídeo besta explicando como que funciona essa questão do movimento, e ele ia parando quadro a quadro para mostrar que eram fotografias com pouca diferença de movimento, então sugerindo essa ideia de que a gente constrói o movimento na realização do audiovisual. Logo no início eu já pesquisava o Manovich, que é um dos pesquisadores que também é bem frequente na nossa linha, e ele falava sobre o banco de dados, como eu disse, era parte da minha dissertação de mestrado, e ele tem um artigo que fala sobre data stream, que seria, traduzindo grosseiramente, o fluxo de dados, né? Então, o que ele propõe dentro da pesquisa dele é que a gente sai de uma era do banco de dados e vai para uma era do fluxo de dados, o que não acaba com a era do banco de dados, foi uma colocação que o Thiago fez durante a defesa. Ou seja, a gente continua tendo o YouTube, por exemplo, quando a gente entra no YouTube, a gente tem aparentemente todos os vídeos ali, ou seja, a gente tem essa visão de que existe um banco de dados, que os vídeos estão todos ali compilados para que a gente tenha acesso a eles. Mas o fluxo de dados, ele fala de um stream a partir da ideia de feed, né? Então, o Twitter, o Facebook, essas redes sociais, elas trabalham com a ideia do fluxo de dados, então a gente nunca para de acessar, então sempre tem algo novo surgindo, o Twitter vai ter sempre um novo tweet vindo, o Facebook também, o que já entra também um pouco dentro da questão do construto de movimento, porque, na verdade, nem sempre tudo que está retornando, principalmente hoje, é o mais novo ou acabou de sair, então os feeds são construídos mais de acordo com os nossos desejos do que com uma questão lógica de tempo, assim, mas igual ele está sempre se reformatando. Então a gente tem um trabalho de fluxo de dados, de informação que vai e vem de acordo com a minha ação sobre a rede social em si. Aqui eu trouxe um exemplo, então, eu trouxe algumas imagens que eu achei importante trazer quando a gente fala de data stream e falar sobre stream. E aí, durante toda a pesquisa, eu nunca tinha chegado ao termo corrente, que é de um rio correndo, mas ao mesmo tempo como ele se assemelha com todas as outras imagens, né? E sobre isso que eu estou falando. Então, a ideia de fluxo dentro das redes sociais e dentro da internet, essa ideia de ir a um ponto ao outro, mas o que importa, ou seja, o que a gente está transmitindo está entre, né? Não está num ponto ou no outro. Então, quando a gente assiste a um filme no Netflix, por exemplo, o audiovisual em si, o que permite que a gente possa assistir ele em streaming é o fato de que ele não está nem na minha casa e nem no servidor, ele está entre um lugar e outro, e que permite que eu não esteja comprando, senão isso viraria um DVD, teria outro tipo de problemas, né?
Então, aqui eu trouxe o exemplo do rio, que a gente está vendo aqui, que seria um stream, ou seja, seria algo que vai de um ponto ao outro. Aqui, mostrando como funcionaria no Netflix, vai de um ponto ao outro também, mas todas as operações que acontecem aqui. Aqui uma simplificação de quem é o servidor e quem é o cliente, de onde vai a um ponto ou outro. E aqui essa é uma das imagens que tem na minha tese. Eu fiz um grande print do feed do Facebook para tentar demonstrar essa longitude dele, assim, de ponta a outra, como uma corrente, assim, como um rio, assim, como essas outras coisas que acontecem. Mas o que está dentro dele não me interessa. Assim, esse conteúdo, apesar de eu descrever dentro da tese, é menos importante do que o que ele se parece quando a gente olha no todo, ou seja, essa imagem que demonstra esse fluxo de algo que vai de um ponto até o outro, mas o que a gente está prestando atenção aqui é o que está entre. Depois de falar sobre construtos de movimentos, eu precisava entender o que eram as redes sociais a partir desse ponto de vista do qual eu estava falando ali. Então, eu tentei percorrer o que eram as redes sociais no processo evolutivo. Então, elas não começaram agora, não começaram com o Facebook, e muitas das coisas que a gente foi prestando atenção nas redes sociais, elas também são coisas que duram na maioria das vezes, e isso importava para a gente, porque depois eu vou falar também sobre um método arqueológico, que é de perceber que a gente tem, se atualizando hoje, algumas coisas das redes sociais e de outras audiovisualidades nas redes sociais agora. Então, foi importante perceber essa evolução. Eu trouxe de uma maneira mais simplificada hoje aqui também, porque eu acho que fica mais perceptivo. Mas aqui a gente tem na esquerda uma imagem do Fotolog, né? Para quem não sabe, é o Instagram de quem é um pouco mais velho, de 20 anos atrás, e aqui do lado a gente tem o Instagram. Então, a imagem em si que a gente pode ter dos dois, ela é semelhante, principalmente o que muda é o modo como eles tentam funcionar, ou seja, a interface, o algoritmo, como eles transformam para que a gente tenha uma experiência mais fluida, mais de fluxo. A própria ideia que eu falei, o feed do Instagram mudou justamente para as coisas que a gente mais curte, para que a gente fique mais tempo nele, né? O Fotolog não tinha isso, tu tinha que ir clicando de uma coisa a outra, era menos intuitivo, mas a base em si da rede social é postar uma foto para receber curtidas e comentários das pessoas. Trouxe também do Messenger, que é o precursor do WhatsApp, e do próprio WhatsApp. E a gente pode ver, nesse caso também, que as imagens deles também não variam muito, né? A gente tem uma barra onde tem as pessoas com quem a gente pode conversar e uma outra aba lateral onde a gente conversa, de fato, com as pessoas. E também a gente tem essa ideia de que às vezes até é um pouco mais clean e menos poluídas as coisas, mas tem uma atualização bem semelhante aqui nesse caso. O Orkut e o Facebook também, com algumas atualizações. Aí dentro da tese eu menciono até algumas questões, por exemplo, as comunidades do Orkut hoje retornam dentro das páginas do Facebook, né? O Facebook estava meio perdendo público, apesar de ser a rede social com o maior número de pessoas, mas atualizou as comunidades dentro das páginas de uma maneira de as pessoas interagirem com pessoas que não necessariamente são amigas delas e falando de assuntos que necessariamente não são os do dia a dia, e sim coisas que elas têm em comum, que pode ser filmes, pode ser interesses de jogos, interesses variados em geral. E também a gente se dá conta que hoje em dia as redes sociais são mais do que essa ideia de que a gente só compartilha informação em redes sociais com amigos ou com pessoas próximas. Então a gente tem o Vimeo, que é uma rede social para trabalhar com vídeos de qualidade. Então acho que foge um pouco do YouTube, onde tu pode ter variados tipos de vídeos caseiros. O Vimeo é focado mais para quem trabalha com isso. A gente tem o LinkedIn, que é uma rede social para encontrar emprego. O Pinterest para fazer um mood board. Então a gente tem uma variação de redes sociais que vão surgindo, que não são necessariamente para um uso que a gente tinha anteriormente. Dito tudo isso, para entender esse contexto do que a gente entendia enquanto redes sociais. Então a gente entendeu o que eram os construtos de movimento e então em seguida as redes sociais. Então uma coisa que era importante para a gente era entender os algoritmos, e o Manovich também tem um artigo que se chama Algorithms of Our Lives, que traduzindo é algoritmos de nossas vidas, mas também que poderia ser os algoritmos de quando estamos ao vivo, né? Então, essa ideia de que a gente tem que estar constantemente na rede social postando, senão a gente não faz parte dela, né? A gente não existe na rede social se não agir sobre ela, né? Então, o construto de movimento começa a entrar aí também pelo algoritmo.
toda ação na rede social, ela não é da rede social, ela é nossa, né? Eles nos dão regras de como trabalhar em cima dela, mas o que a gente vai fazer dentro da rede social são ações nossas. A gente pode curtir, a gente pode comentar, a gente pode compartilhar, e toda ação que a gente faz gera uma reação, ou seja, consequentemente ela gera uma ideia de que aquilo está se movimentando. Toda vez que eu subo ou desço o feed, ele vai retornar e vai voltar e vai botar alguma coisa, não necessariamente nova, mas ele vai atualizar a sua página para que a gente tenha essa impressão de que algo está se movendo, né? Então, para nós é muito importante essa compreensão do algoritmo enquanto construto de movimento, né? Porque a ideia do algoritmo como essa linguagem que de alguma maneira se torna quase audiovisual para nós nesse sentido, porque ela constrói esse movimento que nos dá a impressão de que a gente está assistindo alguma coisa. Quando tu vai para a rede social, justamente tu quer que algo esteja acontecendo. Se ela fosse parada e tu tivesse que indo de página em página, como era inclusive o Orkut, isso trazia essa sensação de não movimento. Então essa audiovisualidade da qual a gente fala está presente nessa constante ideia de atualização do movimento. Então a gente não tem aqui fotogramas, mas a gente tem o algoritmo, a gente tem o modo de agir da rede social, a gente tem esses construtos de movimento, tem ação do usuário que vão nos criando essa percepção de que aquilo está em movimento. As notificações, inclusive, são uma prova disso, né? Tu sai da rede social e ela continua te dizendo, olha, tem coisas acontecendo aqui e tu deveria agir sobre elas ou não, né? Vou tentar esse outro vídeo, eu acho que é importante, então eu vou insistir. Foi. Mas eu perdi o outro vídeo, não sei o que eu fiz com ele. Cadê? Então eu mencionei antes as páginas do Facebook, né? E aí tem uma página que é o LDRV, que é onde tem quase 1 milhão de pessoas, então é uma página bastante ativa e ao mesmo tempo várias postagens que as pessoas fazem dentro dela desaparecem por não... Oi? Não. Então, várias postagens acabam desaparecendo dentro desse grupo porque ele seleciona aquilo que ele acredita que as pessoas vão ter mais interesse em assistir. E aí, a partir disso, e dos algoritmos, e dessa ideia de construto de movimentos das redes sociais, eu tentei fazer, então, um teste, e usando também as linguagens utilizadas dentro dessa página, e eu postei lá, e eu disse, pessoal, eu estou fazendo um projeto para o meu doutorado, e eu gostaria que todo mundo postasse GIFs, os últimos GIFs que vocês tiverem salvo no celular de vocês, e... foi esse o resultado. Tipo assim, e aí eles banem coisas que não tem a ver com o projeto, mas em menos de 10 minutos eu tinha mais de 1.500 GIFs que as pessoas tinham postado. Então, quando tu tem esse domínio sobre o algoritmo, tu é capaz de produzir movimento. Então, essa era uma das questões que para mim era importante não só provar, mas entender, porque era uma das coisas que eu enxergava, que é, assim como no cinema, se tu tiver domínio da linguagem e dos planos mesmo, como a Luciana falou antes, para gerar emoção. Nesse caso, tu tem uma geração de linguagem para produzir movimento dentro do Facebook. Então, eu sabia o que essas pessoas gostariam de fazer, eu sabia por quê e sabia como agir dentro desse grupo para gerar esse tipo de engajamento e movimento. Então, eu fiquei gravando durante muito tempo, mas a ideia era realmente só mostrar que é possível produzir movimento quando a gente domina o algoritmo. Então, dominar a rede social, nesse caso, seria o equivalente a dominar a linguagem de qualquer outro tipo de audiovisual. Então, na pesquisa a gente fala então sobre regimes de visibilidade e audiovisualidades do movimento, que é um pouco do que a gente já estava falando. Então, eu falo sobre os primeiros cinemas e como, de alguma maneira, eles construíram primeiro essa ideia de movimento, né? Então, os primeiros cinemas mostravam as coisas se mexendo, e isso era o mais interessante, né? E com o tempo a gente criou uma linguagem audiovisual que ao contrário do que no início nos interessava o movimento, hoje a gente precisa esquecer o movimento. Então, quando a gente vai ao cinema, eu não preciso me lembrar que constantemente que aquilo são fotos, ao contrário, eu tenho que estar imerso, entender que aquilo é uma narrativa e inclusive conhecer os planos para que isso crie uma experiência fluida, né? Quando alguma coisa foge disso, isso torna um problema. Assim. Então, tem regras de linguagem audiovisual. Digamos que tivesse uma música de rock numa cena de bebê, talvez trouxesse uma
uma emoção errada para as pessoas, seria uma má construção de linguagem. Então seria o equivalente a tu estar no Facebook e de repente ficar offline e desaparecer todas as pessoas do feed. Hoje em dia não tem mais isso porque o Facebook offline salva as informações e te deixa atualizando o feed por algum tempo ainda. Mas essa sensação de que quando o movimento acaba a experiência, né? Então, eu trouxe... Deixa eu ver se rola aqui mesmo. Aí eu trouxe esse exemplo de quando foi lançada a timeline faz algum tempo já. Faz bastante tempo, uns 10 anos talvez. Mas como eles construíram a ideia de como ela funcionaria, né? Então, ela é audiovisualizada já de alguma maneira, né? Imaginando que ela começa quando a pessoa nasce e vai até os dias de hoje. Então, já, na próprio conceito da linha do tempo, ela já tem uma audiovisualidade dentro dela que se atualiza no Facebook na sua proposta por si só. Uma questão que é importante no trabalho é também entender, todo mundo aqui, imagino, teve ou tem acesso ao Facebook, então entender, a gente pouco acessa a nossa linha do tempo, né? Sempre que a gente entra no Facebook, a gente vai direto para o feed de notícias, então a linha do tempo ela serve para a gente produzir conteúdos lá que na verdade se atualizam no feed de notícias de outras pessoas. Então toda vez que eu curti alguma coisa antiga ou que eu mexi em alguma coisa na minha linha do tempo, ela retorna para o feed de notícias. Então essa ideia do próprio Facebook de construir movimento atualizando. Então por isso que a ideia de curtir, comentar e compartilhar é a parte principal talvez do Facebook, porque ela movimenta esse jogo entre o que eu estou fazendo e para onde vão essas informações que eu estou criando. Opa. E aí eu trouxe aqui como exemplo também o Facebook quando surgiu, ele era uma brincadeira, né, do Mark Zuckerberg com os colegas e era uma ideia simples de hot or not, ou seja, tipo se a pessoa era legal ou não, para não usar os termos usados por ele. Então era uma ideia de jogabilidade mesmo, era bem simplificada de tipo eu gosto disso ou não. E apesar de a gente ter mudado muito a interface, a ideia em si não mudou muito, porque o que o algoritmo do Facebook entende? De quanto mais curtidas eu receber, quanto mais comentários eu tiver, quanto mais compartilhamentos. Hoje em dia, inclusive, os comentários, quanto mais curtidas eu tiver no comentário, mais eles tendem a subir para o topo do feed ou para o topo da lista de comentários, porque essa ideia de que se algo está se movendo, ela vai criar a necessidade de que as pessoas continuem ali experimentando essa rede social em si. Então, apesar de não ser tão grosseiro como era no início, a gente ainda trabalha com essa mesma ideia de se as pessoas são hot or not. Então, acho que é importante entender assim, e acho que essa desconstrução é importante para entender o que é a rede social, assim como para eu entender como fazer cinema tem que entender que são 24 fotogramas, foi importante entender como a rede social funcionava nesse sentido, né? E aí a gente chegou num termo que são as ImageITs, ou a ImageIT ou as ImageITs, e elas seriam os construtos de imagens, construto de movimento entre estas imagens. Então elas atuam entre, são construções de visibilidades. Então as ImageITs, elas são... aí é um termo que pode ser aplicado em várias coisas, elas podem estar no cinema de várias maneiras, podem estar nas artes plásticas e se atualizarem de diferentes maneiras, inclusive uma ImageIT das artes plásticas dentro do cinema e uma ImageIT do cinema nas artes plásticas, né? Então, o tema nos era caro porque a gente imaginava dentro do Facebook que o algoritmo, que a linha do tempo, que os vídeos, que cada uma dessas coisas eram imagens do Facebook. E as ImageITs eram os exemplos de cada uma dessas coisas que a gente estava selecionando para poder produzir esse conceito de ImageITs e imagens que se atualizam no Facebook, ou seja, para construir essas imagens. A metodologia acabou, a gente precisou construir um caminho, assim. Então a cartografia foi importante, principalmente no início, de percorrer todo o Facebook, né? Hoje em dia eu sei mais do Facebook do que gostaria, talvez. Então eu entendi como funcionava a página de ajuda, eu entendi quais eram os projetos futuros, eu entendi como funcionava cada um dos vídeos, como eles eram aplicados dentro do Facebook. Eu sei hoje em dia como são as publicidades dentro do Facebook, porque elas são inseridas
A gente tem uma página dentro do Facebook, por exemplo, onde tu pode selecionar quais são as 10 marcas que tu mais gostaria de receber. Tu não pode anular as publicidades, mas tu pode escolher quais são as que te atraem mais. Então, é um número variado de coisas que era importante entender de como era esse funcionamento do Facebook para poder falar sobre ele de fato e para, inclusive, conseguir selecionar desses objetos aquilo que mais me interessava. Criando, então, o que eu chamei de uma arqueologia do movimento. Dentre esses materiais que a gente cartografou, selecionar aquilo que se movia, ou aquilo que falava, de acordo com aquilo que a gente estava pesquisando. Então, essa arqueologia do movimento vai muito em busca de entender essa ligação, por exemplo, linha do tempo e feed de notícias, entre como os vídeos ao vivo funcionam, e aí, em seguida, então, o que são essas constelações, né? Então, a arqueologia foi para perceber o que se movimentava dentro do Facebook para a constelação desses objetos que seriam os que realmente a gente iria analisar. Então, foi um processo de construção para chegar até o que seriam os nossos objetos finais, apesar de que eu não diria que a tese tem um objeto final, porque o objeto é o Facebook. Então, a gente construiu uma cartografia do Facebook, fez uma arqueologia dos movimentos dentro do Facebook para constelar os objetos finais, que seriam os nossos objetos dentro do Facebook. Então, eu usei termos que foram a jogabilidade, as eticidades televisivas e a efemeridade. Então, perceber que existe uma jogabilidade dentro do Facebook, não existe só um tipo de jogabilidade, mas existe um tipo de jogabilidade que se atualiza no Facebook e que faz parte dessa nossa interação, assim, eu estou curtindo, eu estou comentando, existe aí a gente divide aqui em 4 tipos, que são a ação diegética da máquina, né? Então, que é participar dentro é aquilo que o Facebook faz naturalmente, ou seja, seus algoritmos, a linha do tempo, o que ele criou para que a gente haja dentro dele, né? A ação não diegética do operador, que são aquilo que é o algoritmo, no caso, então, como que ele produziu isso sem que eu enxergue isso. Ou seja, a diegética é a interface, a linha do tempo, são as coisas que eu sei, que eu enxergo, que eu estou vendo. A não diegética é o algoritmo, ou seja, aquilo que ele cria para que eu tenha a percepção de que aquilo funciona sem uma ação de uma empresa. Ação diegética do operador, que seria o que eu faço dentro da rede social, e ação não diegética da máquina, que a gente dá o exemplo da notificação, ou seja, seria essa ideia de eu estar fora da rede social e ainda assim ela me chamar para retornar. E isso dos jogos funciona de maneira diferente. A ação diegética da máquina, por exemplo, de um jogo, seria a jogabilidade em si, ou seja, num jogo de atirar seria dar tiros, a não diegética do operador seria que toda vez que eu atirar em um personagem dentro do jogo, ele vai cair no chão ou não. Então, são essas construções que elas se atualizam de alguma maneira dentro do Facebook. E o Facebook ele tem um espaço para jogar, que é o Facebook Game Room, e aí tu tem que baixar ele para ter no teu próprio computador, e vários dos jogos que antigamente se jogava no celular ou no próprio Facebook, ele possui essa plataforma própria de jogabilidade. A gente acessou alguns desses jogos e tentou também criar paralelos sobre o modo como os jogos funcionam e como a rede social funciona. Então, uma coisa que é muito constante nesses jogos, e na maioria dos jogos para celular, inclusive, é que se estiver logado no Facebook, tu vai ter vantagens nesses jogos. Se tu trocar, ou compartilhar, ou comentar dentro desses jogos com pessoas dentro do Facebook, vocês também vão ter vantagens, podem ganhar vidas. No caso do Candy Crush, talvez sejam mais para quem jogava, assim, então tu pode fazer essa troca de vidas. Então, essas construções de rede social, de movimento, do algoritmo, elas se atualizam na grande parte de todos os objetos do Facebook, ou seja, isso vai para os jogos, ou seja, tu não te dá conta, mas quando tu está jogando, só pode seguir adiante se tu tiver curtidas ou comentários ou amigos jogando online contigo, tu vai ter uma evolução mais rápida, ou seja, o princípio muito semelhante a jogabilidade do Facebook se atualiza nos jogos e dos jogos, de alguma maneira, também se atualiza dentro do Facebook. A gente fala, então, sobre a atualização da efemeridade também, e a Imageitei da efemeridade trabalha para esconder qualquer dissemelhança, né? Então, a ideia de que o efêmero... Porque a efemeridade é uma palavra que pode parecer confusa pela ideia de algo que desaparece logo, né? Mas quando, na verdade, a efemeridade nas redes sociais, ela é algo que estaria ali como algo positivo, é algo que dura nas redes sociais sem que a gente perceba.
Então, por exemplo, a gente tem os stories hoje no Facebook, e aí eu me permiti também dentro da tese falar sobre o Instagram, porque afinal o Instagram é da empresa Facebook. Então, essa ideia de que quando a gente está assistindo um story, a gente está constantemente querendo ver o próximo stories. Então, igual ao feed, a gente está constantemente querendo ver a próxima coisa. Não importa muito o que a gente está vendo. E se tu repetir muitas vezes a mesma coisa, ou seja, se um feed de stories fosse sempre, ou seja, quando alguém posta muita coisa, quando alguém fluda o seu stories, se torna chato. E a mesma coisa, a gente faz essa comparação, é como se tu estivesse no feed do Facebook vendo só postagens de uma mesma pessoa. Então, por isso que a pessoa tem que tornar isso interessante. E é curioso que isso no stories do Instagram ou do Facebook, que agora está cada vez mais sendo utilizado, ele cria uma narrativa que é claramente audiovisual nesse caso, ou seja, a pessoa precisa construir um movimento audiovisual de verdade, nesse caso dos stories, para que se produza um interesse de a gente continuar ali, né? E a efemeridade, no caso, também eu trouxe esses exemplos dentro da tese que são exemplos de coisas que as pessoas assistem ao vivo dentro do Facebook, né? Então a gente tem um programa de TV, um jogo de basquete de uma escola comum. Aqui é só o trânsito em Nova York, aqui é alguém jogando um game. Então são coisas, por exemplo, a gente ninguém imagina ligar a televisão e vou assistir agora o trânsito na minha cidade, em Nova York. É uma coisa rápida que a gente pensa em fazer. Mas, de alguma maneira, a efemeridade desse hábito, ou seja, é tão efêmero este trânsito, é tão efêmero este ao vivo, que a gente isso acaba se atualizando no Facebook, ou seja, o ao vivo, que na televisão era algo importante, ou seja, quando tocavam algum sinal e a gente sabia que ia ser ao vivo, era a sensação de que aquilo era realmente importante. Nas redes sociais é o contrário, a efemeridade do ao vivo, ela se atualiza como algo quase desimportante, que é o número de lives que a gente tem no Facebook representa o número de coisas que as pessoas julgam ser importantes para o seu pequeno grupo, assim, ou seja, a efemeridade ela ganha pela sua capacidade de se estender para todas as pessoas e perde força na televisão, talvez, ou não, porque são dois meios completamente diferentes, mas essa ideia de como ela se atualiza sem que a gente perceba que ela está se atualizando, porque afinal ela é efêmera. E eu ia trazer um exemplo disso, que era o Facebook Live Map, de tão efêmeros que são, ele desapareceu, ele não existe mais, ele existia até 1 mês e meio atrás, quando eu defendi a tese, que era esse espaço aqui. O Facebook Live Map, tu conseguia acessar em todo o mundo todas as lives que estavam acontecendo naquele minuto. Inclusive, teve uns alunos que compartilharam, tinha um menino que ele tinha muitos seguidores nas suas lives, então ele combinava de escolherem uma live com poucas pessoas e todos iam para aquela live para movimentar. Então, era uma pessoa no casamento da filha, com 5 pessoas, e ele convidava todos para irem lá. E aí fludava um casamento de alguém que não imaginava e não entendia por que tinham 3, 4 mil pessoas dentro daquele espaço. E o Facebook Live Map se transformou no Facebook Watch, agora que é só uma plataforma de vídeos mesmo, e onde os vídeos ao vivo vão se atualizar ali, se forem relevantes para quem está assistindo. Então, de alguma maneira, não importava ter um mapa mundial onde as pessoas poderiam acessar tudo que estava vivo, ou seja, o que constrói movimento de fato é aquilo que vai interessar para quem está na rede social. Ou seja, apesar de ser ruim ou não isso ter desaparecido, isso mostra esse desejo do algoritmo da rede social de construir um movimento que cada vez menos seja aparente, cada vez menos quebre esse fluxo para quem está ali assistindo. Então, é melhor que eu esteja vendo vídeos que me interessam do que lives aleatórias que não fazem sentido para quem está na rede social. E por último, aí não, porque eu vou falar mais coisas depois, mas das constelações, as entidades televisivas. Então, eu tentei entender o que da televisão se atualizava dentro do Facebook. E, de alguma maneira, em várias partes do trabalho eu falo sobre como o cinema, sobre como outras coisas se atualizam, mas nesse capítulo específico eu foco muito na televisão, porque eu acho que tem mais proximidades, né? Então, a ditadura e o drone, a gente fez uma comparação, porque durante a ditadura no Brasil, a gente teve um tempo muito forte de liberação de valores mais baixos para compra de televisores, ou seja, não adiantava a gente ter uma emissora de televisão se as pessoas não tinham como assistir isso, né? E o Facebook ele tem um drone também, que é do tamanho de um avião, que é o Aquila, e ele foi testado em países de terceiro mundo,
ele ficaria sobrevoando esses lugares, levando Wi-Fi para essas pessoas. Ou seja, ainda que pareça e não é essa questão que eu abordo, são ideias que são propostas para gerar mais público. Ou seja, o que tu quer com isso é construir mais movimento, ter mais acessos e gerar mais audiovisualidade dentro desse espaço. Então, essa atualização de uma cidade televisiva dentro do Facebook através de um formato de ter mais público. Então, para te poder ter mais público e vender mais publicidade consequentemente, que é a base de qualquer espaço que pretende lucrar. Assistindo ao Facebook, então, a atualização do feed de vídeos. Hoje o feed de vídeos ele tem um aplicativo que tu pode direcionar para a tua televisão. Então, ao invés de tu simplesmente ficar no teu celular, tu pode ficar no teu celular e transmitindo vídeos na televisão, ou seja, tu está duplamente no Facebook. Mas isso não tira essa eticidade televisiva de estar na televisão, né? Apesar de a gente achar que a gente está fazendo outra coisa quando está no Netflix ou em outras coisas em geral, ou no YouTube, a gente está sempre transmitindo isso para a televisão, tendo uma experiência que de alguma maneira é televisiva ainda. Falo também sobre o feed e o target, né? Então, dentro da televisão, a gente sempre tem essa ideia de target, para quem é cada programa, para quem é... Esse programa é para jovens, esse programa é para mulheres, esse programa é para homens, esse programa é para isso. E no feed de notícias é como se o Facebook criasse um target individual para cada uma das pessoas, né? Ele constrói uma experiência não de televisão, mas uma experiência de movimento na rede social, onde tu tem imagens, onde tu tem publicidade e onde ele te atinge de acordo com aquilo que aquela publicidade está gerando diretamente para ti, que é a publicidade disfarçada, como a gente chama, e que de alguma maneira também está ligado com o que a Luciana disse. Cada vez mais a gente tem publicidades emotivas e, além de serem emotivas, elas são focadas para aquele público dentro da rede social. Então, tipo... E é aquela parte que eu disse, dá para escolher também quais são as 10 marcas que a gente mais tem acesso. Então, fazendo todo esse percurso do que era o construto de movimento, entendendo que a gente constrói o movimento nas redes sociais, entendendo que as redes sociais, de alguma maneira, atualizam audiovisualidades da televisão, do cinema, dos jogos, entendendo que era um movimento dentro das redes sociais, a gente chega à conclusão de que, de alguma maneira, a imagem do Facebook sim atualiza uma audiovisualização da cultura que constrói movimentos que se assemelhariam às audiovisualidades de outros conteúdos audiovisuais. Então, a consideração final seria de que sim, existe uma audiovisualização dentro do Facebook que se constrói através de outro tipo de linguagem, uma linguagem que envolve algoritmos, que envolve os jogos, que envolve a televisão, talvez mais complexa por misturar todas essas coisas, ou simplesmente mais complexa porque a gente ainda está vivendo ela enquanto está acontecendo. Eu acho que é isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho um vídeo para finalizar. Um vídeo Tá, só. vai, Desculpa. vídeo, então. É um vídeo só para deixar todo mundo pensando depois que...
Podemos aplaudir agora? Muito obrigado, então, à Luciana e ao William. Acho que, então, abrimos para as perguntas. Não sei se tem um microfone rolando aí. Sim? E, bom, desde já agradecemos, né, ao esforço, né, que não é fácil condensar 4 anos de pesquisa árdua, né, com todo um arcabouço teórico complexo, como é de praxe, aqui na linha de pesquisa de mídias e processos audiovisuais, conseguir condensar isso numa apresentação tão, né, mais fluida como são essas apresentações aqui. Então, alguém já tem uma pergunta? Então, podemos começar? Vou chamar pelo nome, então. Não, vamos lá, isso aí. Boa noite, parabenizo ambos pelas pesquisas e pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para a Luciana. Primeiro, eu gostaria de dizer também que eu gostei muito da expressão que os gestos antigos de afeto são como fósseis em movimento, tá? Uma expressão muito bonita. E nos vídeos que tu apresenta, nas propagandas, são feitas, enfim, análises, decoupagens, e tu encontra muitos elementos repetidos. Eu queria saber se tu encontrou algum elemento distinto nessas campanhas, algo que seja próprio de cada campanha, né, que diferencie uma campanha da outra. E como as tuas experiências acadêmicas têm impactado o teu agir no mercado publicitário. Ok? Sim, muito obrigada pela tua pergunta. Sim, eu encontrei muitos elementos distintos, mas eu não chego a trazer nenhum deles para dentro do trabalho. Tá? Eu foquei mais no que dura. O que dura é o que todos têm de semelhante, era isso que eu estava buscando. Mas como eu analisei diversos materiais, não só os publicitários, eu também assisti filmes, eu assisti seriados, eu percebi muitos outros elementos técnico-estéticos que eram potentes na geração de comoção, como, por exemplo, a câmera lenta. A câmera lenta, infelizmente, não estava em nenhum dos vídeos publicitários, mas eu encontrei num filme e eu vi ali um grande potencial em gerar comoção, porque a câmera lenta, o que ela faz? Ela pega uma cena específica daquele filme, tira essa cena do fluxo e ela dá uma maior importância para essa cena. É como se ela dilatasse o tempo. Então, eu achei muito legal. Eu chego a citar na tese um pouco sobre a câmera lenta, mas eu não pude trazer realmente ela como um resultado. Né? E com relação à tua segunda pergunta, dessa relação do doutorado com o meu trabalho, o que eu exerço hoje, essa pergunta sempre me fazem em todas as minhas palestras, em todos os lugares que eu falo um pouco sobre a pesquisa, né? Como que eu vejo assim? Eu vejo o meu trabalho de design gráfico como algo totalmente distinto da pesquisa, do exercício de dar aula, tá? É como se eu tivesse 2 profissões. Eu me sinto assim, depois de terminar o doutorado, como se eu estivesse iniciando uma carreira completamente nova. Né? Mas eu acredito que essa minha inserção na pesquisa e nesse mundo acadêmico me ajudou muito a abrir a minha visão sobre como eu vejo a comunicação publicitária. Eu acho que ela agregou muito, assim, ela abriu portas, abriu caminhos da minha visão do fazer publicitário, da criação de mensagens publicitárias, que não tem muito a ver com design gráfico de marcas, que é o que eu trabalho hoje em dia. Mas eu posso te garantir que para o meu cliente é muito importante que eu tenha uma ótima formação, né? Então, quando eu digo que eu sou doutora em comunicação, eles já me olham com outros olhos. Então, é mais nesse sentido que eu vejo uma relação, assim.
Boa noite, tudo bom? Parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta para o William. Tu falou do coletivo que tu tem, eu não conhecia, estou tentando aqui achar o nome, como é que é? Foi o Thiago que falou, mas O Thiago, alguém né? avisa. Eu fiquei pensando aqui, quando tu falou da efemeridade, dessas imagens que vão e que voltam, que algumas coisas gostaríamos de esquecer, e fiquei pensando também no sentido... eu terminei de ler recentemente o livro Delete, A Virtude do Esquecimento, e eu queria ver se tu tem alguma experiência, na verdade, para relatar sobre alguma coisa se o passado condena e de que forma tem essa colisão da liberdade de expressão versus o direito de esquecimento, principalmente com o público LGBT. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa muito próxima minha, uma pessoa que é transexual, e gostaria de esquecer algumas coisas que foram publicadas no Facebook há anos atrás, e o Facebook insiste em trazer aquela identidade que não pertence mais a ela, né? Enfim, né? Essa efemeridade como fuga de eterna memória digital, se a gente poderia pensar numa extinção programada dos dados, enfim, né? Uma estética da imortalidade, não sei. Se tivesse alguma coisa para comentar, acho que é um tema bem... O Daniel, que fez a apresentação na segunda-feira, ele tem um trabalho bem focado nessa questão. Dentro da pesquisa, eu falo bastante não, mas eu falo sobre a questão das memórias do Facebook, porque essa é uma maneira de se produzir movimento e que, aparentemente, ela dura nas redes sociais, porque o Instagram tem agora essa opção também de repostar coisas antigas, porque é uma maneira de produzir movimento sem tu ter que criar conteúdos novos, né? Então, tu gera uma emoção, tu gera uma lembrança de algo e tu produz o movimento. Porque era como eu tinha dito, dentro da linha do tempo, tudo que a gente posta entra no feed, fica algum tempo ali, e se não tiver mais curtido e comentário, aquilo desaparece, né? Então, eu tenho essa impressão de que essa produção de movimento ela é natural. Então, o Facebook não quer que a gente esqueça isso. Ao mesmo tempo, sobre essa questão do esquecimento, de a pessoa ser lembrada, tem a opção de apagar, né? A gente tem esse apego que é oposto à efemeridade de querer ter os nossos documentos salvos, ou seja, hoje em dia a gente tem nuvens cada vez maiores para justamente ter esse material salvo. Então, é difícil, eu não costumo pessoalizar. A única coisa que eu pessoalizei foi a minha experiência de não gostar muito do Facebook hoje em dia, talvez seja só isso, porque a tese destrói um pouco essa experiência daquilo, diferente do cinema, onde a gente aprendi muito sobre o cinema e a gente aprende a como fazer. A rede social, eu sei como fazer, mas não sei se me interesso pelo que é feito e faço no meu blog de alguma maneira isso também, ou seja, é confuso, né? Quando a gente está nesse ambiente acadêmico e trabalho, somos pessoas diferentes, mas eu tento sempre levar o que eu aprendi, do que eu acho certo. E apesar de na academia não ter isso, eu só estou comprovando dados de coisas que eu olhei. O que está se atualizando ali é o que eu entendo como pessoa e como responsável por aquele blog. Então, acho que são coisas que se conectam através do William, mas o pesquisador e o responsável são duas pessoas diferentes. Então, é curioso, porque essa questão dessas coisas que voltam são do Daniel, e a questão da efemeridade no meu trabalho ela é um capítulo. E a Lorena tem um trabalho inteiro sobre isso, que é uma outra colega nossa do doutorado que não se apresentou, mas vale procurar o trabalho dela. Então, acho que talvez se fosse para falar sobre esquecimento, seria mais nesse sentido. Eu estou falando da efemeridade mais como duração, mais como produtora de movimento, do que entrar numa questão de esquecimento. Talvez eu estaria falando alguma bobagem aqui que não faz parte do meu trabalho. Oi, eu tenho duas perguntas. Gostaria de parabenizá-los pela apresentação. Tenho uma pergunta para a Luciana. E tu mostrou ali na apresentação algo sobre o pico da comoção e alguns aspectos relacionados à imagem. E aí me parece que esse pico é da ordem da imagem, não da experiência estética. Assim, surgiu uma dúvida em relação a isso. Se a comoção faz parte da imagem ou da experiência, e se faz parte da experiência, baseado em que tu acredita que
que aquele pico é onde acontece, é no momento em que acontece a comoção, se foi na tua experiência enquanto pesquisadora, enquanto uma espectadora em geral. E para o William, eu fiquei com curiosidade a respeito da ideia de narrativa que tu fala na tua apresentação. Como que tu percebeu, ou de que forma tu discutiu a ideia de narrativa nesse fluxo do Facebook? Como é que se inscreve essa noção de narrativa? Já que, pensando no Manovich, é um grande banco de dados, mas não sei se tem narrativa, assim, eu fiquei com essa dúvida. Obrigada, Juliette, pela tua pergunta. Com relação ao ápice da comoção, como eu falei, eu tive que me colocar na situação de espectadora muitas vezes. Eu analisei muitos vídeos, outros além desses, né? Mas por que eu encontrei esse ápice da comoção, né? Por que ele está ali? Como é que ele ocorre? Foi, sim, através desse processo da experiência estética. O que é a experiência estética? É essa tensão entre sentido e presença. O que é o sentido? O sentido é quando tu entende a mensagem publicitária, e a presença seria mais essa dimensão sonora, que tu sente uma presença. Então, eu acredito muito que o ápice da comoção no vídeo publicitário é formado por aquele momento em que a gente percebe a presença do som com mais intensidade, mais volume, e, ao mesmo tempo, você entende a mensagem publicitária. As imagens estão sempre ali, as imagens elas não param, né? A tela não fica preta. Então, seria mais assim, encontrar o ápice seria mais neste momento, nesse conjunto da melodia intensa com o sentido da mensagem publicitária. É aí que existe o ápice da comoção, é aí que a gente realmente entende o sentido do vídeo e fica emocionado. Bom, eu vou dar uma resposta longa para tentar justificar o porquê. Quando eu tentei entender o que era essa construção de movimento, essa audiovisualidade dentro do Facebook, eu estava construindo uma coisa que para mim não estava ali, mas eu não sabia como dizer isso. Então, o processo do trabalho, de alguma maneira, tenta construir essa linguagem que seria, de alguma maneira, essa linguagem audiovisual dentro da rede social. E aí, para fazer isso, eu fui entendendo como o algoritmo funcionava e o que ele produzia de movimento, o que a efemeridade produzia. Então, individualmente, como cada coisa dentro do Facebook produzia este movimento. E essa minha ligação, aí, de novo, com o cinema, talvez tenha a ver com essa questão. Me interessava em produzir um audiovisual, entender o que significa um plano, como que a gente decupa um material para fazer um filme, porque a partir daí são possíveis nas narrativas. Então, justamente o fato de eu não ter nenhum observável, que seja um vídeo, que seja uma imagem, que seja uma história que se construiu no Facebook, a gente tirou a palavra narrativa de todo o trabalho. Se sobrou alguma, é uma pena, assim, porque não era um assunto que a gente tinha interesse, porque eu estava falando de como se construía a linguagem, como se produz isso. Talvez um trabalho futuro ou algo que possa surgir disso, seja entender quais são essas narrativas que surgem, mas isso seria uma outra pesquisa, imagino eu. Olá, boa noite. Adorei, tá? É muito bom a gente participar e conhecer as pesquisas dos colegas. A gente fica tão empolgada que aí surgem algumas dúvidas e inquietações. Eu vou fazer para a Luciana, tá? Na verdade, são duas questões. A primeira, mais no campo da curiosidade mesmo. Por que da escolha da marca Johnson & Johnson? Eu entendi aí o recorte de que queria analisar alguns vídeos publicitários que envolviam datas comemorativas, né? Isso, Dia das Mães, Dia dos Pais. Só que a gente sabe que tem várias outras marcas que também envolvem, como o Boticário, sei lá. É mais uma ideia de curiosidade mesmo, que foi a escolha da Johnson & Johnson. A segunda questão é mais relacionada à ideia de comoção mesmo. Eu acho que todo mundo aqui já se comoveu em algum vídeo publicitário.
Mas eu também acho que, às vezes, o mesmo vídeo publicitário pode gerar comoção em mim, eu chorar horrores, e ele não sentir nada, passou despercebido. Eu não sei se nesse teu trabalho, se é no futuro, não sei, se tu chegou a analisar esse sujeito, que às vezes uma mesma, enfim, campanha publicitária gera uma comoção em alguém e em outra pessoa não. Eu entendi também, achei super bacana essa questão da trilha, de você analisar o enquadramento do plano, achei ótimo. Mas aí, quando a gente começa a falar de que algumas ações geram impacto na pessoa a longo prazo, eu fico imaginando, e esse sujeito? A pesquisa, eu creio que foi você se colocando no lugar, de fato, mas eu fiquei curiosa, querendo saber, e aí, em algum momento você chegou a analisar outras pessoas? Só uma curiosidade mesmo, tá? Obrigada. Obrigada pelas questões. Eu escolhi a Johnson & Johnson. Na verdade, assim, eu tinha uma lista enorme de marcas que utilizam essa estratégia mais emocional, que deseja comover, né? Mas eu acho que o legal do meu trabalho é que eu quis escolher falar sobre o clichêzão publicitário, sobre o Dia das Mães, o Dia dos Pais, poderia ser Dia dos Namorados, poderiam ser vídeos de mensagens de final de ano, desejando Feliz Ano Novo, poderia ser. Eu tinha uma lista enorme de marcas também, e aí o que me ajudou a decidir foi olhar todos os vídeos dessas marcas e ver mais ou menos qual é a linha que essas marcas seguem, né? Então, por exemplo, o Boticário usa uma linha mais emocional, mas eles também têm outros tipos de vídeos misturados, né? E eu acabei optando pela Johnson & Johnson, mais especificamente a Johnson's Baby, que praticamente todos os vídeos têm essa mesma linguagem. Então, esse foi, assim, um divisor de águas, né? E outro divisor de águas foi o número de visualizações desses vídeos, né? Um dos meus vídeos tem 12 milhões de visualizações, né? Então, é até um indicativo de que as pessoas gostam. Claro, eu tenho essa noção de que a publicidade também vem no meio do vídeo que tu está assistindo, né? Existe um patrocínio para que certas mensagens publicitárias apareçam no YouTube, então acaba aumentando o número de visualizações, mas 12 milhões de visualizações é um número muito grande, né? Então, foi mais por isso, assim, mais pelo estilo da marca se comunicar. Tá? Outra marca que eu também pensei em analisar é o Banco Itaú. O Banco Itaú, todo final de ano, faz um vídeo especial que também tem uma narrativa super emocional. Ele também estava na minha lista, mas eu acabei optando pela Johnson & Johnson, também pelo número de visualizações e por ter uma história da marca com uma relação como ela valoriza esses sentimentos humanos. E sobre a análise do sujeito, eu nem cheguei a cogitar a analisar o sujeito, isso seria, nossa, demandaria mais 4 anos pesquisando recepção, né? Como que as pessoas recebem essa mensagem, por que umas se emocionam ou não. Eu tenho muita curiosidade, né? Talvez seja até assim um assunto para um trabalho futuro, mas nesse caso eu não cheguei a analisar. Claro, eu sempre fui uma pessoa que me emocionei muito. Até os vídeos que eu já analisei e vi mais de 20 vezes, se eu olhar amanhã, eu vou chorar de novo. Eu gosto desse tipo de vídeo, né? Maria Chorona, eu choro vendo filme, eu choro vendo tudo. Esse é um dos motivos pelo qual eu vou para o cinema sozinha, porque eu tenho vergonha de chorar na frente das pessoas. Né? Então, ele é um tema que ele me afeta profundamente. Mas agradeço as tuas dúvidas. Oi, parabéns para vocês dois, é muito bom ouvi-los também depois de passar da banca esse tempinho. E vou fazer uma pergunta bem de meio campo aqui. Tem aqui vários, aliás, os que restaram, alunos da disciplina de estudos da imagem e do som. E quando ouvia vocês, quando ouvia a Luciana mostrando como, por exemplo, há uma construção ali onde a imagem é de alegria, o som é de tristeza, então isso gera um tipo de densidade no audiovisual
que produz alguma coisa aí que tu está chamando de comoção, ou quando o William trazia todos esses construtos de movimentos, que vê ali também televisão, que vê ali o lúdico, que vê ali uma série de outros espaços fora do próprio Facebook, em uma dinâmica de movimento. Pensava, e relacionando com esta disciplina, né, que vem do início do curso, por que é importante estudar a imagem e o som? O que vocês fizeram uma pesquisa longa de 4 anos, mergulhados nessa questão no fundo. Um pouco mais para a imagem, um pouco mais para o som, em diferentes mídias, mas o que isso traz, nem que seja minimamente para quem começa um curso, faz uma disciplina, o que isso traz de formação crítica para alunos de comunicação? O que trouxe de formação crítica para vocês mergulhar profundamente em entender como essa relação imagem e som se dá, que não se dá exatamente como haviam 4 anos atrás, por exemplo. Quer começar? Uma coisa que sempre me perguntam por que eu fiz o mestrado e o doutorado, e aí eu sempre penso que é justamente quando a gente começa a fazer cinema, a gente acha que vai ser um grande artista, alguma coisa, ou trabalhar com isso. E acho que a pesquisa e o mestrado, o doutorado, qualquer tipo de pesquisa, ou quando tu te interessa por aquilo, para questionar aquilo que tu está falando, eu acho que tu pensa se aquilo que tu está fazendo a relevância de alguma maneira. Então, por exemplo, quando uma publicidade fala de estereótipo, eles obviamente escolheram aquele estereótipo. Então, acho que esse pensamento crítico te dá a possibilidade de saber fazer essas escolhas criticamente no teu trabalho. Então, eu mesmo falei para ela, tipo, no meu blog eu ajo de uma maneira que talvez eu não concorde quando eu estou agindo dentro da rede social enquanto William, pessoa física, né? Então, acho que esse trabalho de longo tempo trabalhando com imagem e som, para quem trabalha com imagem e som, permite essa visão crítica sobre aquilo que a gente está fazendo. A parte final, inclusive dentro da pesquisa, eu trago a questão da opinião e do conhecimento, né, que no Facebook é algo muito, muito próximo, assim, né? A gente tende a dizer no Facebook, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que devia ser de tal jeito, e o conhecimento não funciona assim, né? Eu preciso pesquisar, eu preciso ir atrás da informação para dizer algo concretamente sobre aquilo. Então, a maneira como a gente age nesses dois lugares são diferentes, e acho que quando a gente produz audiovisual, ou seja, eu já trabalhei com televisão, o que chega para muitas pessoas, tu tem que ter esse pensamento crítico de o que eu estou fazendo é importante para as pessoas, o que eu estou fazendo. E como ela também disse, a gente produz imagens que vão se manter durante muito tempo na cultura. As imagens que eu estou produzindo vão fazer uma cultura melhor, vão fazer parte. Então, acho que quem trabalha com comunicação tem que se fazer essas questões sempre. E, na maioria das vezes, entrou na comunicação para questionar as pessoas sobre isso. Então, acho que a pesquisa é esse movimento constante, né? Então, talvez olhar para o YouTube, olhar para o Facebook, que foram os meus objetos aqui, foi uma maneira de... E as redes sociais, o que elas estão dizendo? Porque a gente está produzindo mais imagem do que nunca, a gente está produzindo mais audiovisual do que nunca, e a gente está produzindo mais estereótipos do que nunca, e será que eles são bons? Será que são esses estereótipos que a gente quer produzir? Assim? Então, acho que eu sugiro, é incrível a gente poder evoluir dentro daquilo que a gente faz, e acho que a academia traz isso, quer a gente se dê conta ou não. Bom, o som, na minha pesquisa, ele é importante para a geração de comoção porque ele trabalha como um persuasor oculto, né? Então, eu me interesso muito por esses processos comunicacionais que são difíceis de descrever. Eu acho que uma questão, talvez relevante para cada pesquisador, é perceber o som no seu audiovisual. Qual que é o papel desse som no audiovisual? O que você percebe nesse audiovisual? Quais são os teus afetos nesse audiovisual que vão agregar para a tua temática? Então, no meu caso, o som faz parte de todo um conjunto que comove, né? É um processo, né? Eu acho que o som, dentro do audiovisual, ele também é um processo
que vai te dar determinado resultado. E eu tive muita dificuldade de pesquisar o som, porque eu não entendia nada, eu não sabia o que era articulação, vibrato, timbre. Eu tinha uma noção de que isso provocava um sentido no meu audiovisual, mas eu não tinha a menor ideia de que a forma como os instrumentos são tocados na melodia direcionam para um tipo de emoção. Isso eu só fui descobrir quando eu fui atrás de pesquisas na área da música. Então, eu acho muito relevante você sair um pouco da sua área de comunicação e olhar lá nas artes plásticas, e olhar lá na área da música, para perceber o que as pessoas escrevem sobre isso e o que isso pode ajudar para a tua pesquisa. Quem perguntar vai ganhar livro, hein? Não esqueça. Agora, tá ligado. Eu tenho uma pergunta para a Luciana. Eu queria saber se você analisou alguma coisa sobre as cores que tem nos vídeos da Johnson's Baby, porque os 3 vídeos que você apresentou para nós, dá para ver claramente uma distinção de uma paleta de cores totalmente igual. A paleta de cores dos personagens, a paleta de cores dos bebês contrasta com o fundo, basicamente parece muito igual. Queria saber se você analisou também como é que esse tom de cor afeta na emoção das pessoas, se tem alguma relação a isso. E eu tenho uma curiosidade se passou pela tua cabeça em analisar as propagandas de final de ano do Zafari, porque elas são muito conhecidas exatamente por essa comoção que acontece no final do ano, apesar de, às vezes, tu achar que não faz o menor sentido aquelas propagandas, mas tu vê que emociona qualquer pessoa que vê. Sim, eu analisei as cores. Eu destaquei quatro cores, 4 tons que são muito parecidos em todos os vídeos. E cada uma tem uma simbologia, cada cor tem um significado e eles trazem um impacto psicológico, sim, no receptor. As cores eram branco, azul, que é a cor da marca, o rosa, que é a cor da pele, da nudez. O bebê aparece várias vezes pelado, então o rosa era uma das cores, que também é uma simbologia do sentimentalismo, do romantismo. E a cor ouro, que é a cor da felicidade. Então, a maioria dos vídeos é durante o dia, na luz do sol, traz esse sentimento de felicidade, né? A cor ela é importante para ambientar assim, o vídeo. E as cores são muito suaves em todos eles, né? Porque eu acho que elas trazem esse universo da maternidade, que é muito do meu objeto de pesquisa. E eu faço, sim, uma exploração das cores na tese, eu só não trouxe aqui para mostrar, porque bem no fim a minha apresentação ia ficar muito longa. Mas eu até tinha colocado ela e tirei de última hora, com medo que a minha exposição passasse dos 40 minutos. E eu sempre acho relevante trazer as cores. Eu acho que as cores fazem parte da direção de arte, né? E sobre os comerciais do Zafari, já existe uma pesquisa de mestrado sobre os comerciais do Zafari. Então, eu achei melhor não repetir, já que essa pesquisa já existe. Mas ela foi feita lá na PUC. É uma dissertação de mestrado feita pela PUC, que observou só os comerciais do Zafari. Oi. Eu gostei muito das 2 apresentações. Eu achei muito interessante na apresentação da Luciana a questão da persuasão. Eu gosto muito dessa questão onde a psicologia se mescla com a comunicação. Mas a minha pergunta vai para o William. Eu queria saber se nesse movimento que tu fala sobre na questão do Facebook, nessa imagem, onde entra essa persuasão que faz com que a gente continue vendo e continue passando o feed, mesmo que não tenha nada de relevante para a nossa vida, para a nossa vida pessoal. Às vezes tu está vendo lá, tu está vendo a história de todo mundo, mas não tem nada assim que te toque realmente,
mas tu continua passando, continua vendo. Onde essa persuasão entra nisso? Deixa eu tentar linkar as duas coisas, né? A questão toda do movimento, eu não falei aqui, mas ela vem do Deleuze, né? Ele tenta trabalhar no cinema essa questão da imagem, movimento, e os termos que um dos termos que ele usa é a afecção, né? Então, tipo, o que é naquela imagem te aproxima dela. Ao mesmo tempo, o que nos faz estar em uma consciência de duração é o fato de que a gente esqueça um pouco as coisas. Então, quando tu vai ao cinema, tu esquece que tu vai ao cinema. Quando tu entra na rede social, tu esquece que tu está na rede social. Quando tu acessa o celular, qualquer atividade, assim mesmo para estar numa palestra, tu não pode estar, eu estou na palestra, está acontecendo isso. Tu precisa te desligar um pouco do resto do que está acontecendo para que aquilo se torne um movimento fluido de alguma maneira entre o que eu estou dizendo e o que tu está recebendo. Porque o que eu estou dizendo não é exatamente o que tu está ouvindo e nem vice-versa, assim, porque o movimento está entre isso. Então, essa questão da persuasão talvez não seja uma questão... Porque, de novo, acho que é a mesma pergunta da narrativa, né? A gente está falando, a linguagem do cinema, ela te cria uma experiência de estar assistindo ao audiovisual, a televisão também. Agora, a escolha de assistir televisão, a escolha de assistir algo é diferente. A publicidade, ela vem no meio das coisas, então ela vai te persuadir de alguma maneira no meio do que está acontecendo. Então, ela precisa criar essa persuasão. Agora, a experiência de ver um filme, ela me parece mais individual. Eu vou até o cinema, eu ligo a televisão, eu acesso a minha rede social. O que talvez seja persuasão no Facebook é a notificação, é as histórias. Lembra dessa história de anos atrás? Então, essas coisas que te dizem, olha, você precisa produzir um movimento. A gente tem não vou lembrar o nome agora. Activity Stream, que é quando, sei lá, 15 pessoas compartilharam a mesma coisa. Tu recebe, 15 amigos seus compartilharam alguma coisa. Então, acho que a persuasão no Facebook, ela funciona em te forçar a seguir se movimentando. Então, tu precisa continuar curtindo, comentando e compartilhando. Talvez esse seja a única coisa que talvez, inclusive, desligue as pessoas dessa experiência quando se parece, talvez, muito forçado, né? De tu estar no Facebook ele te dizendo, olha, o que aconteceu. Até as notificações, ultimamente, quando tu fica longe do Facebook, tem notificações do tipo, a irmã da amiga da minha irmã curtiu a foto de alguém. Tipo, isso é tão não importante porque eu não estou agindo. Então ele precisa de alguma maneira me dizer, volta para cá, vamos lá, continua produzindo movimento. Acho que nos games tem um pouco desse incômodo assim também, de estar ali jogando. Você quer mais vidas? Curta, compartilhe, convide seus amigos. Então essa persuasão talvez seja mais ligada a outra, mas ao mesmo tempo ela é publicitária, né? Porque ela está te dizendo para te divulgar ela, para que esse movimento siga acontecendo. Então, não tenho isso na minha pesquisa, mas tentando te responder, acho que vai por esse caminho, né? Boa noite, gente. Minha pergunta vai para o William. Pela tua apresentação, que a gente conseguiu ver, né? Tu expõe muito bem a questão de como várias mídias se atualizam e o Facebook acaba funcionando como se fosse um hub, né, onde tem então apropriações da plataforma de games deles, visualização no video player deles, mas tu pode interpretar isso como uma questão ou como uma provocação, né? Até não sei se tu vai conseguir ter uma resposta para isso agora, mas um questionamento que surgiu até conversando com um colega que agora era de a gente consegue identificar essas coisas durando, né? Então o YouTube, os games no Facebook, mas o que do Facebook mesmo, né, ficaria dele, o que do próprio Facebook duraria, né? Então acho que é mais uma provocação. Não, eu acho que talvez essa seja a grande pergunta do trabalho. O Facebook ele é um agregador, assim, quando tem um livro que é onde eu pego as informações, principalmente da parte das cidades televisivas, do que se atualiza, que ele diz que a grande sacada do Facebook é saber se aproveitar, ser um pouco, ele engole essas outras redes de alguma maneira. E consegue produzir movimento utilizando coisas que são tão comuns para a gente. E a gente tem a impressão, estou numa rede social, é algo muito contemporâneo. E era isso que eu estava, de alguma maneira, tentando mostrar ali com a questão da arqueologia, né? Tipo, o Messenger é igual ao MSN,
o feed não muda de nenhuma rede social para o Facebook, ou seja, talvez a grande questão do Facebook seja essa construção do movimento, como ele consegue criar essa impressão de que a gente está assistindo alguma coisa e a gente está produzindo movimento, sem que ele precise produzir movimento, que somos nós que produzimos o tempo inteiro, é só a gente que curte, que comenta e compartilha. O Facebook não produz conteúdo, é a gente que produz conteúdo para o Facebook. Então essa é a grande sacada, essa é uma rede social que funciona em cima do hot or not ainda. E é por isso que ela fez sucesso, porque a gente está constantemente querendo dizer o que é bom e o que não é. De alguma maneira eles tiraram o que não é, mas o que não tem muita curtida não é bom, ao menos para a rede social. Então eu acho que a grande questão do Facebook é essa, de conseguir construir esse movimento sem que a gente sinta que aquilo está sendo construído, que a gente tenha essa impressão. De novo, é como o cinema, se aquela linguagem não fosse fluida e não nos mantivesse ali, a gente não ficava. Então, quando ele... E acho que tem uma questão... É que não dá para falar tudo, né? Mas eu falo sobre a questão dos produtos beta, né? Então, o Facebook é beta. Eu sou testador beta do Facebook. Então, sempre que vem uma coisa nova do Facebook, eu sei. Então, tipo... A questão do som, no início dos vídeos, ele vinha sem som. Hoje em dia, tu pode apagar, ou seja, se o som está incomodando é porque tem que tirar, entende? Então, o Facebook ele é muito expert em criar o que vai te incomodar, o que vai estragar a tua experiência ali de alguma maneira. Então, acho que acho que essa é a grande sacada dele, assim, é entender como funcionam essas outras mídias e criar um espaço de experiência audiovisual própria dele, assim, através dos algoritmos, né? Bom, então, o que dura no Facebook é difícil, né, de identificar, né? Mas biblioteca. A urgência que nos move agora é a de termos que, infelizmente, encerrar este evento, né? E então agradecemos mais uma vez a Luciana, a William e a todos os que fizeram suas falas aqui nesses 3 dias, e também a todos que trabalharam, né, aqui no evento, e principalmente a vocês que ficaram até agora e que ganharão livros, né? A nossa audiência, né, que se manteve também via streaming, e que bons debates sobre a imagem nos aguardem, então, no ano que vem, 2020, na 18ª, então, edição da Semana da Imagem. Muito obrigado, boa noite a todos.